Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Estão todos alegres com o Senhor nesta noite? Então diga comigo, até aqui. Mais forte, até aqui. Me ajudou o Senhor. Glória a Deus. Gostaria de chamar a vossa atenção para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 1, o verso de número 16. Romanos 1 e 16. Glória a Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora eu gostaria que você fizesse um coral comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois não do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus. Aleluias. É bastante gratificante poder falar sobre este Evangelho. O Evangelho de Jesus, o Evangelho capaz de fazer coisa extraordinária na vida de uma pessoa. Nessa noite nós poderíamos aqui discorrer sobre vários poderes, mas eu quero falar do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Poderia nesta noite aqui discorrer com os irmãos sobre os poderes das drogas, que é capaz de fazer um tamanho estrago em uma pessoa, em uma família, em uma sociedade. Tão grande é o poder das drogas, mas não queremos falar sobre isso. Poderia também nesta noite falar sobre o poder das armas bélicas, capaz de destruir um mundo, uma cidade, um país, como o míssil Tomahawk e demais armas bélicas. Poderíamos também falar sobre as armas biológicas, capaz de trazer grande estrago no meio do mundo, no meio da sociedade. Terrível destruição. Poderíamos também falar a bomba atômica. País como Rússia, China, tem uma bomba atômica preparada que, se soltar, capaz de devastar o mundo inteiro. Todos são poderes. Poderia também falar do poder do dinheiro. O dinheiro com o seu poder destruidor. Vidas sendo destruídas por causa do dinheiro. Mas todos esses poderes que eu citei aqui nesta noite são poderes destruidores, poderes capazes de acabar com a humanidade, poderes capazes de trazer resultados negativos. Mas há 2000 anos atrás veio Jesus ao mundo. As regiões que estavam na sombra das trevas, onde não tinha luz, quando o mundo não tinha esperança, raiou a luz. Um menino se nasceu, um filho se nos deu, aleluias. E o principado estava sobre os seus ombros, e ele cresceu. Tentaram acabar com Jesus, matar quando criança, não conseguiram. Jesus trouxe o Evangelho, Jesus implantou o Evangelho, aleluias. Jesus foi para o céu, mas deixou o Espírito Santo de Deus. E cheio do Espírito Santo de Deus, os nossos irmãos do passado começaram a pregar este Evangelho poderoso, aleluias.
E os tempos foram passando, os séculos foram passando, e este evangelho chegou até a nós, aleluias. E fomos alcançados por este evangelho poderoso. É sobre este poder que eu quero falar nesta noite. É sobre o poder do evangelho de Jesus. Nesta noite eu quero trazer algumas verdades acerca do evangelho poderoso de Jesus. Primeira verdade do evangelho de Jesus é que onde ele chega, logo ele se espalha. Quando os discípulos começaram a pregar o evangelho de Jesus, diz a palavra de Deus em Atos capítulo 5, verso de número 14, que a multidão de crentes, homens e mulheres, cresciam mais e mais. O evangelho começou a ser pregado, e as pessoas começaram a ser transformadas pelo poder do evangelho. E esse evangelho começou a arrastar multidões. Homens e mulheres começaram a entregar as suas vidas a Jesus. Começaram a ser seguidores de Jesus, terem as suas vidas transformadas. E à medida que as pessoas iam sendo transformadas, mais e mais pessoas iam se entregando a Jesus e aceitando o evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque aonde esse evangelho chega, logo ele se espalha. É por isso que nós fomos alcançados. Porque ele chegou ao Brasil e se espalhou. Segunda verdade sobre esse evangelho, é um evangelho fácil de crescer. Um evangelho fácil de crescer. Lembra Mateus capítulo de número 6? Lembra? Glória a Deus. Lembra da parábola do semeador? Diz a palavra de Deus que um semeador saiu a semear, e uma semente caiu à beira do caminho. Aliás, Mateus capítulo 13. Uma semente caiu à beira do caminho. Só que essa semente cresceu. Outra semente caiu na rocha. E a Bíblia diz que ela logo cresceu. A outra caiu entre espinhos. Ela também cresceu. Se você for ver o texto, ela cresceu. Aí Jesus vai trazer uma explicação. Essa semente é a palavra de Deus. É a minha palavra. Então a minha palavra ela é fácil de crescer. Mesmo que essa palavra caia no coração de pedra, ela vai crescer. Agora, quem vai delimitar o crescimento da palavra de Deus sou eu. Quando a palavra bate no meu coração, ela tem que achar raiz profunda. O evangelho tem que ter profundidade em nossos corações. Porque senão, como diz Jesus, ela é fácil de crescer, mas se não tiver raiz profunda, o que vai acontecer? Vem as lutas, as adversidades da vida, e ela vai morrer, não vai dar fruto. Ou mesmo se cair a que caiu entre espinhos, as que caiu entre espinhos sufocaram, né? São aquelas pessoas que permitem também que as agrúrias da vida levem. Ou seja, a palavra de Deus é fácil. Não existe coração de pedra. Não existe pessoas que o evangelho não possa salvar. Não existe homem, não existe mulher que esse evangelho bata no coração dele. Se ele abrir o coração para o evangelho de Deus, ele vai crescer. Ele pode ser espírita, ele pode ser macumbeiro,
ele pode ser um drogado, ele pode ser uma prostituta, ele pode ser um viciado, pode ser quem for. Se o evangelho bater no coração dele, ele abrir as portas para o evangelho vai crescer na vida dele, e ele vai ver a transformação pelo poder do evangelho. Domingo passado o pastor Silvio pregou sobre o reino de Deus. Essa mensagem de hoje é continuidade da mensagem de domingo passado. Só entra no reino, só participa do reino de Deus através do evangelho. Não tem como fazer parte do reino de Deus se não for através do poder do evangelho de Jesus. Outra verdade que eu gostaria de trazer a respeito do poder do evangelho: além de ser fácil de crescer, ele é fácil de compreensão. Fácil de compreensão. A Bíblia vai dizer que na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, quando a língua era o grego koiné, para ter facilidade, já estava tudo preparado para que o evangelho fosse entendido. Jesus, quando começa a pregar o evangelho, ele prega por parábolas, para que as pessoas entendessem o que ele estava querendo dizer. O evangelho não é de difícil entendimento. Não é de difícil entendimento. É fácil de compreensão. Atos capítulo 8, verso de número 6 vai nos mostrar isso. O eunuco da rainha de Candaça estava descendo de Jerusalém para Gaza. De repente o Espírito Santo do Senhor fala com Filipe: corre para o deserto. De repente está Filipe ali, lá vem a carruagem. O Espírito de Deus fala: se aproxima dessa carruagem, sobe nela. Quando Filipe sobe naquela carruagem, lá estava aquele príncipe, lendo a palavra de Deus no livro de Isaías. E Filipe pergunta para ele: você entende o que você está lendo? Como eu vou entender se não há quem pregue, quem me explique? Aí Filipe entra, pula para dentro do carro, começa a explicar o evangelho, começa a mostrar a realidade do evangelho. É tão fácil de entender, mas tão fácil de entender, que aquele eunuco fala: para esta carruagem, este evangelho já me transformou, eu quero ser batizado. E naquele momento, aquele homem desce e é batizado ali por Filipe. Este é o poder do evangelho, é de fácil entendimento. Não precisa enfeitar o evangelho, porque ele já está pronto. Este evangelho já está preparado. Quem aceitar o evangelho vai ser transformado, aleluias. Agora eu não entendo, irmãos, como uma pessoa aceita Jesus, entra ano, sai ano, e nunca se decide por batizar. Já entendeu o evangelho já falou com ele, e ele não se decide, pastor. É fácil de entendimento o evangelho. Eu louvo a Deus por Jesus, por esse evangelho tão fácil, aleluia. E é por isso que esse evangelho tem crescido. Além de tudo isso, outra verdade: o evangelho, ele é como um rolo compressor. Ninguém pode parar este evangelho. Quem pode impedir o evangelho de Jesus Cristo? Já tentaram impedir, já tentaram parar o evangelho, mas não conseguiram. No ano de 67 depois de Cristo, Nero, na sua ânsia de exterminar com o evangelho e com os cristãos, o que Nero faz na sua maldade? Ele pega animais, pele de animais, amarra, costura nos cristãos e solta os cristãos na floresta, para que os cachorros vá e casse e mate os cristãos. Os cristãos eram rasgados, devorados pelas feras.
na ânsia de parar este evangelho, ele também na sua loucura, Nero, ele querendo parar os cristãos e parar o poder do evangelho, ele pega pessoas, cristãos, abre os irmãos vivos, pega animais, gato, costura dentro da barriga dos irmãos. Os irmãos morriam, mas não paravam de falar e de crer no poder do evangelho. E Nero não entendia. Quanto mais cristão matava, mais cristão crescia. O evangelho era tido como uma praga, porque estava se alastrando. Ainda no ano 81 depois de Cristo, Domiciano também, no afã de parar o evangelho, Domiciano, ele pega os cristãos pregadores do evangelho, que confessava Jesus, que cria em Deus, amarra a língua dos cristãos, botava um gancho na língua dos cristãos, amarrava no cavalo, e falava: você vai parar ou não vai de falar esse evangelho? Você vai negar ou não vai esse Jesus? Você vai deixar de lado ou não vai esse evangelho? Eles diziam: de forma alguma, morro, mas morro pelo poder do evangelho. Então os algozes sentavam um chicote no cavalo, o cavalo saía correndo com a língua do cristão arrastando na poeira. Eram tentativas para parar o evangelho. Domiciano também pega João, leva João para a ilha de Patmos, joga João dentro da caldeira de óleo fervendo. Mas quando joga João, aleluia, de repente João, aleluia, agora ele começa a ser um dos mensageiros do evangelho. O Senhor começa a dar revelação do Apocalipse para João, e João começa, aleluia, a escrever o evangelho. Como parar este evangelho? Como dar um fim nesse evangelho? Eu digo que não tem jeito, porque esse evangelho não é meu, esse evangelho não é seu, esse evangelho não é dos pastores, não é de igreja nenhuma, esse evangelho é do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Aleluias. No ano 108 depois de Cristo, Trajano, indignado com o crescimento do evangelho, com o crescimento da igreja que não parava, ele resolve crucificar milhares de cristãos. Mas só que para castigo dos cristãos, iam ser mortos como o Jesus deles foram. Alguns não se achavam dignos de ser crucificado, porque foi através daquela cruz que o evangelho poderoso de Jesus vive, aleluias. Pedro prefere ser pregado de cabeça para baixo em uma cruz. Não tinha como parar, não tinha como parar, não tem como parar o evangelho de Jesus Cristo, aleluias. Sabe por quê, irmãos? Porque este evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, ele é uma palavra fiel e verdadeira, aleluia. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e verdadeira, aleluia. Este é um evangelho fiel e verdadeiro. Nós temos em nossa mão, meus irmãos, o evangelho verdadeiro, aleluias. Eu gostaria que você se colocasse de pé um pouquinho. E eu queria que você da mídia colocasse para mim Salmo capítulo 119, versículo 97, por gentileza. Domingo passado foi comemorado o dia da Bíblia, aleluia, deste evangelho,
Domingo passado foi comemorado o dia da Bíblia. Sabe, irmãos, é tanta comemoração que nós temos no mundo, é tanta coisa, tanta data, e nós lembramos e damos presente, e passamos mensagem, e damos parabéns para tanta pessoa, e esquecemos do melhor, irmãos, o de mais precioso que nós temos, a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus. E quantos de nós não passamos nenhuma mensagem no grupo da família? Hoje é o dia da Bíblia. E quantos de nós passamos batido? Mas eu sei que você ama a palavra de Deus. Quantos têm a Bíblia? Levanta a mão. Não tem nada, se for no smartphone não tem importância. Não tem importância. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e coloque assim no seu coração. Este é o Evangelho de Jesus. Se você está com o smartphone, pode colocar ele assim, ó. Coloca assim, porque a sua Bíblia está nele. A sua Bíblia está nele. Cadê? Você achou o salmo aí? Achou o salmo para mim? 119? Achou? Eu gostaria de fazer essa leitura com a igreja. Achou o salmo 119? Não? Queria tanto que tivesse ali o salmo 119. Mas deixa eu achar aqui. Glória a Deus. Salmo 119, o verso de número 97. Glória a Deus, aleluias. Só o Senhor é Deus, aleluias. Ele diz assim, eu vou falando, você repete comigo, tá bom? Quanto amo a tua lei. Mais forte agora. Ó, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação em todo dia. Agora, para envergonhar o diabo, vamos ler numa só voz, no coro bem forte. É para arrepiar. Vamos lá? Ó. Você pode adorar a Deus por isso. Você pode adorar a Deus por isso. Você pode adorar a Deus por isto. Oh, aleluias. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Oh, quanto amo a tua lei. É a minha meditação noite e dia. Aleluias. Mas, meus amados irmãos, porque esse evangelho é poderoso e uma palavra fiel e verdadeira, ela é capaz de libertar uma pessoa. Ela é capaz de libertar uma pessoa. Lembra de Zaqueu? Capítulo de número, Lucas capítulo 19. Lembra de Zaqueu? De repente Jesus vai no caminho a encontro de Zaqueu. Não era por um acaso que Jesus ia passar por ali. Zaqueu vendo a multidão, Zaqueu sobe em uma figueira, fica escondidinho para ver Jesus. Mas Jesus queria encontrar com Zaqueu. Jesus queria levar o evangelho para aquele homem. Aí de repente Jesus vai passando. Aí Jesus para e olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém posar em sua casa. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. Chega lá, Jesus começa a pregar o evangelho. Aleluia. Aquele evangelho transforma aquele homem. Aquele homem agora em outra pessoa, ele muda de atitude. Jesus, eu vou dar 4 vezes mais. Eu sei que eu sou errado. Ele se arrependeu. Sabe o que quer dizer isso? Que o evangelho, o poder do evangelho é capaz de fazer o homem voltar a si, aleluia, se arrepender dos seus pecados e mudar de rumo.
aleluias! É por isso que a palavra de Deus diz para nós temos que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, porque tem pessoas precisando mudar de rumo. Aleluias! Esse evangelho é fiel e verdadeiro e poderoso, porque ele é capaz de salvar uma pessoa. Mas não fica por aí não. Ele é capaz de salvar uma família. Aleluias. Ele salva uma pessoa, mas também ele salva uma família. Atos capítulo de número 16, verso de número 24. Paulo e Silas estavam presos. À meia-noite vem um terremoto. Os alicerces do cárcere se abalam. As cadeias se abrem. As cadeias caem do chão. As cadeias caem da mão. As correntes caem da mão. Pela manhã o carcereiro desesperado, ele puxa da espada. Meu Deus do céu, fugiu todo mundo, eu vou morrer. Ele vai para se matar. Paulo pula e fala: não faça tal coisa, estamos todos aqui. Aquele carcereiro, ele reconhece que aquilo ali foi o poder de Deus. Então ele diz: o que hei de fazer para ser salvo? Aí Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí de repente você vai ver mais na frente, Paulo e Silas estavam pregando o evangelho para toda a família do carcereiro. O evangelho para toda a família do carcereiro. Aí eles saem da casa oficial, onde eles ficavam ali, e vai para a sua casa de origem. Chegando lá, eles lavam vergões de Paulo e Silas. Quando eles terminam de lavar os vergões, eles são todos batizados com o Espírito Santo de Deus. Ei, uma família inteira é salva pelo poder do Evangelho de Jesus. Quantos nessa noite têm o privilégio de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor? Eu não escutei, eu quero ver mais forte. Servimos ao Senhor porque fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus. Oh, aleluias. Ei, irmãos, quantas famílias esperando ser libertas. Não vai ser o mundo, não vai ser o sistema, não vai ser os políticos, não vai ser o presidente que vai salvar famílias. Quem vai salvar família vai ser o Evangelho de Jesus, através de mim e através de você. Aleluias. Talvez você esteja me ouvindo pelas redes sociais, está dizendo: a minha casa está um caos. Até mesmo você pode me dizer: a minha casa está uma desgraça. Meu marido saiu cedo, até agora não voltou, e quando volta chega bêbado. Os meus filhos estão nas drogas, as minhas filhas na prostituição. Não importa a situação da tua família. Se o Evangelho de Jesus entrar na tua casa, ela vai ser transformada pelo poder de Jesus Cristo. Aleluias. Vai ser transformada pelo poder de Jesus Cristo. Mas não para por aí. Esse Evangelho é tão poderoso e tão verdadeiro, que ele é capaz de salvar uma cidade. Já imaginou nisso? Lembra de Jonas, lá em Nínive? Lembra do decreto que estava para Nínive? Ia ser destruída. Mas Jonas foi até lá, pregou o Evangelho de Jesus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Toda a população se arrependeu. É isso que o Evangelho faz. Ele faz do velho homem uma nova criatura. Aleluia!
Este é o Evangelho de Jesus. Rica balabastérias. Este é o Evangelho de Jesus, capaz de salvar, de mudar uma cidade. Eu não conheço nada igual ao Evangelho de Jesus. É muitos livros, tanta coisa, mas nada é igual ao poder do Evangelho de Jesus. Livros de autoestima, livro disso, livro daquilo, mas as pessoas continuam vazias da mesma forma, precisando do poder do Evangelho de Jesus para fazer parte do reino de Deus. Aleluias. Mas não para só por aí não, meus irmãos. Esse Evangelho é tão poderoso, tão eficaz, que ele é capaz de mudar e transformar e salvar um país. Diga comigo, um país. Mais forte, um país. Aleluias. Olha só. Diga comigo bem forte. O Brasil é do Senhor Jesus. Mais forte para envergonhar o Satanás. O Brasil é do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso. O Evangelho é capaz de transformar um país. Aleluias. Aleluias. Olha só. Em 1824, o Evangelho desembarca no Brasil. Aleluias. Pela Igreja Luterana. 1822, a Igreja Metodista também vem reforçando e trazendo o Evangelho. 1911, chega a Assembleia de Deus também. Agora é para você dar um palma e um glória a Deus. 1955, com a missionária Caroline Matilde, chega a Igreja de Deus também, trazendo o Evangelho. Aleluia! O Brasil está sendo salvo por causa do poder do Evangelho de Jesus. O reino das trevas vai cair no Brasil, aleluia. Oh, ricapachobalabastérias, aleluias. O Evangelho está crescendo. Aleluias. Olha só uma pesquisa que eu fiz. No ano de 2000, olha o poder do Evangelho de transformar um país. Nós estamos falando do Brasil apenas. No ano 2000, nós éramos 26,2 milhões de crentes. Em 2010, nós passamos para 42,3 milhões. Em 2023, nós somos 70 milhões de cristãos, aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? É o poder do Evangelho de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo falou: porque não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluias. Oh, aleluias. Esse é o Evangelho de Jesus. Aleluias. Sabe, irmãos, ainda a revista Veja, eu vi uma matéria da Veja, que diz assim, não é eu que estou dizendo, estava na matéria da revista Veja, 86,8% são evangélicos, católicos cai para 64,6%. Você pode dar um glória a Deus e uma salva de palma? Você pode adorar a Deus, você pode adorar a Deus, porque nós estamos crescendo, aleluia. O Evangelho de Deus está se espalhando. Eu falei que onde ele chega, se espalha. Chegou no Brasil e está crescendo. E hoje em todos os cantos do Brasil se prega o Evangelho de Jesus Cristo. Nesse exato momento, nesta mesma hora, em milhões e milhões de igrejas está sendo pregado este Evangelho, aleluias, aleluias.
Esse é o Evangelho de Jesus. Irmãos, foi o maior presente que nós poderíamos ter ganhado. O maior presente também que você pode dar para uma pessoa neste ano, não é um panetone, não é uma caixa de chocolate, não é uma roupa, não é um sapato, mas dê para o seu amigo a palavra de Deus, o Evangelho. Ei, dê para o seu amigo de amigo oculto a palavra de Deus. Fale do Evangelho. Ele está esperando ser transformado pelo poder do Evangelho. Oh, rica balabastérias. Poder do Evangelho. Aleluias. Sabe, irmãos, outra verdade a respeito deste Evangelho é que ele é capaz de tirar a tristeza e colocar a alegria. O Salmo de número 4, verso 7 vai dizer: puseste alegria no meu coração, mais do que nos tempos que o Senhor multiplicaste o meu pão e o meu vinho. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que a alegria que nós temos é maior do que a alegria quando nós temos dinheiro no banco. A alegria do nosso coração que o Evangelho implantou em nós é maior do que as riquezas, é maior do que tudo que nós podemos ter nessa terra. Esta é a verdadeira alegria que o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de trazer na vida de um homem. Aleluias. Não somos piores e nem melhores do que ninguém. Somos apenas portadores do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluias. Somos simplesmente desfrutantes da alegria do Evangelho de Jesus Cristo. Oh, irmãos, como o Evangelho traz alegria. Como o Evangelho traz alegria. É fácil você ver isso no rosto de uma pessoa antes e depois que ele se entrega a Jesus, é alcançado pelo poder do Evangelho. Outra verdade, esse Evangelho é poderoso, porque ele afasta os conflitos e traz a paz. Quantas pessoas vivendo conflitos? Eu já vivi conflitos, eu já vivi angústia, eu já vivi no pecado, mas um dia eu fui alcançado por este Evangelho. Sabe, irmãos, eu sou nascido e criado no Evangelho, mas aos 13, 14 anos mais ou menos eu me desviei. Quando eu tinha aproximadamente uns 19 anos de idade mais ou menos, 19, 20, eu estava em uma seresta lá no Gama. Aí nesse dia eu não sei o que aconteceu. Tomei alguma coisa, não vi mais nada, apaguei. Bati a cabeça na cadeira, na mesa. Tinha tirado uma jaquetona bonita, colocada assim na cadeira. Um relógio bonito no braço. Desmaiei. Acordei umas 4 horas mais ou menos da manhã. Despertei assim do nada. Quando eu despertei, foi com a voz me chamando. E essa voz falava comigo: o que você faz aqui? Aqui não é o teu lugar. E eu acordei, cacei, olhei assim para o lado, não vi nada, aquelas luzes assim, e de toda cor, e aquela coisa, angústia. Aí eu falei, naquele momento, eu vi que era o Senhor, o Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu já era conhecedor do Evangelho. Eu sabia que eu estava no lugar errado. Aí eu falei, levantar-me-ei. Vou para casa, vou embora. Nunca mais eu ponho o pé aqui. Lembrei da minha mãe, que nós saíamos. Ela ficava em casa desesperada, meu filho não vai, não faça tal coisa. Mas nós no mundão, no pecado, cego, íamos assim mesmo. Mas minha mãe não dormia, varava a noite orando,
Pela manhã, quando nós descíamos do ônibus, lá na esquina, estava minha mãe, que hoje dorme no Senhor, embrulhada num ponche, olhando, aflita, esperando a gente voltar. Naquele dia lá onde eu estava, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com minha mãe? Jesus, me perdoa, tem misericórdia, nunca mais eu piso o pé aqui. Irmãos, o Espírito Santo de Deus bradou tão forte no meu coração, que daquele dia em diante eu me propus em voltar à casa do Senhor, renovar a aliança com o Evangelho, aleluia, deixar o Evangelho bater forte no meu coração, aleluia. E assim eu levantei e fui de madrugada para a parada de ônibus. Quando eu estou lá na parada de ônibus, lá vem dois sujeitos. O Espírito Santo de Deus falou, levanta e vaza que eles vão te pegar e vão te matar. O diabo já sabia que eu ia me converter ali, que eu ia me converter. Ele sabia que eu ia mudar de caminho. Levantei. Quando eu corri, eles correram atrás de mim. Pega, não pega? Corri para o corpo de bombeiro lá no Gama, bati na guarita, eles me socorreram. E os camaradas foram embora. Irmãos, a partir desse dia, nunca mais eu abandonei este Evangelho, aleluias. Nunca mais eu saí deste caminho, porque este caminho é o caminho de vida, este caminho é o caminho de paz, este caminho, meus irmãos, é o caminho que tira a aflição, aleluia. Este é o poder do Evangelho. Quem sabe eu estou falando para pessoas que estão vivendo aflitas, angustiadas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, abra o teu coração para o Evangelho de Jesus. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Aleluias. Quantos irmãos creem que hoje é noite de salvação? Hoje é noite de salvação e de libertação. Aleluias. E para encerrar, esse Evangelho é tão poderoso, que ele quebra as cadeias e grilhões da condenação. O homem sem Deus, ele já está condenado. Não adianta missa de sétimo dia, não existe purgatório. O homem sem Deus, ele está condenado ao inferno. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para deixar um Evangelho poderoso, capaz de quebrar as cadeias da condenação. Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, aleluias. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão libertar pessoas através do meu Evangelho, aleluias. Oh, aleluias. É desse Evangelho que eu estou falando nesta noite, aleluias. É desta graça salvadora que eu estou falando nesta noite, aleluias. Então, se você entrou aqui nesta noite, ainda não tem este Evangelho, ou vive esse Evangelho superficialmente, como lá na parábola da semeadura. Quem sabe um dia alguém pregou o Evangelho para você, mas você não deixou a raiz do Evangelho crescer no teu coração. Ou quem sabe alguém já pregou o Evangelho para você, mas foi como aquela semente que caiu à beira do caminho, e veio as aves, o inimigo veio e tirou do teu coração. Mas nesta noite o Senhor quer fazer de você terra boa, para que o Evangelho de Deus possa crescer na tua vida, aleluias. Quem sabe eu esteja falando com pessoas aqui que estão vivendo a vida miserável. Eu estou falando miserável financeiramente, eu estou falando a vida miserável espiritualmente, eu estou falando a vida miserável conjugalmente.
Sabe por quê? A Bíblia diz em João 10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o poder do Evangelho de Jesus Cristo veio para quebrar as cadeias do inferno, aleluias. E é contigo que o Senhor está falando nesta noite. Põe-te de pé, que estou falando contigo, aleluias. Você que me ouve pelas redes sociais,